É a paz de Deus, boa tarde para todos. Espero que ao chegar esse vídeo até você encontre tudo bem, né? Pela misericórdia de Deus. Eu, graças a Deus, estou bem, né? Tá tudo bem comigo, graças a Deus, né? E isso é motivo para alegria nos nossos corações, né? Apesar das lutas, né? Que as lutas do dia a dia aparecem mesmo, mas a gente confiante em Deus, a gente consegue, né, pessoal? E trabalho, responsabilidade, enquanto a gente viver, a gente tem, né? Tem que cumprir elas, né? E, e agradecendo a Deus também. Pois é, pessoal, eu passo nessa tarde aqui para contar um testemunho que aconteceu comigo, né? No final de 2024, eu congreguei, né? E foi anunciado a coleta, né? Eu já tinha cooperado, né? Com uma certa quantia. E naquele momento que foi anunciado aquela coleta, Deus colocou no meu coração a mesma quantia, né? Que era para mim dar, para me cooperar também, né? E agradeço a Deus, porque no momento assim, eu falei, ai Senhor, eu já cooperei, né? Já dei a coleta esse mês, mas e Deus ali direto mostrando a quantia e tal, e eu peguei e falei, não, eu vou fazer isso que Deus está me pedindo, né? No momento eu tava trabalhando só, acho que em uma casa, né? Na parte da limpeza, como diarista. Mas mesmo assim eu clamei a Deus e falei, não, eu vou cooperar. Se Deus está me trazendo direto essa importância na minha mente, é para mim cooperar, né? Aí peguei, né, dei aquela importância e passou, né? Passou acho que uma semana, ou no máximo 2 semanas, pessoal. Não sei falar exatamente assim, né? Assim, se foi uma semana ou duas, mas foi entre médio de 1 a 2 semanas. Aí, aquela mesma importância que eu dei, Deus usou de uma pessoa para me devolver, né? 10 vezes a mais. Eu já testemunhei aqui na minha igreja, né? Onde eu congrego, na minha comum, essa parte que Deus me fez sentir de eu contar, né? Para Irmandade. E agora, hoje, nessa tarde, estou de novo aqui, né? Contando essa parte. E acho que eu já fiz um vídeo comentando também, né? Mas eu tô novamente falando sobre isso, né? Porque ontem eu tava ouvindo um vídeo de uma irmã e ela bateu muito nessa tecla, né? Da gente cooperar nas coletas, né? E daí na hora veio essa parte que aconteceu comigo. Eu falei, eu vou novamente, eu vou fazer um vídeo, eu vou contar, né? E Deus usou dessa pessoa que eu nunca imaginei, né? Me devolveu não. Ela mandou na minha conta essa quantia de 10 vezes a mais. Fiquei feliz, falei, glória a Deus, né? Obra de Deus na minha vida, porque, né, nunca eu esperava que acontecesse isso, né? Aí tudo bem, essa pessoa mandou, era um irmão meu, né? E devido a uma dívida que a gente, não é nem dívida, pessoal, um terreno de herança, né? E ele pegou, sentiu de mandar essa parte. E era 10 vezes a mais daquilo que eu tinha dado, né? Aí tudo bem, passou. Quando foi no outro mês, aconteceu novamente. Assim, né, pessoal? O pai dos meus filhos, a gente é separado, ele pegou e falou para mim assim: ó, eu vou te ajudar com uma importância, né? Aí, a mesma importância da primeira pessoa, né? Do meu irmão, que o meu irmão tinha depositado para mim. Então, isso eu agradeço a Deus, porque já faz, final de 2024, né? Ficou 2025 e 2026 que tem acontecido isso. Todo mês ele deposita essa quantia, né? Então, para mim, é uma obra de Deus muito grande, pessoal, porque eu não esperava que Deus ia fazer isso comigo. E Deus fez. Então, eu tô contando aqui para vocês, porque às vezes Deus pede uma quantia pra gente e a gente, por mais pouco, não era tanto, né? Não era tanta. Mas assim, Deus sabia a minha necessidade
e ele pediu para ver se a minha obediência, né? E graças a Deus eu fiz aquela parte, né? Obedeci a Deus nessa parte e Deus tem feito essa grande obra na minha vida, pessoal. Isso é uma coisa que aconteceu comigo mesmo, né? Eu tô aqui para testemunhar essa parte, né? E tô agradecendo a Deus, né? Que por essa grande obra que Deus fez com a minha vida, né? Porque quando eu tava parada, né? Que eu assim, eu fiquei muitos anos sem congregar e quando através de uma grande prova que eu passei, eu amoleci o coração e falei assim, não queria congregar, né? Mas Deus me entrou com providência na minha vida, né? E através de uma viagem que eu fiz, eu coloquei na minha bolsa a roupa de ir na igreja e falei, se Deus preparar, eu vou na igreja, vou, mas sem compromisso nenhum, né? Segundo eu. Mas eu fui, né, pessoal? Eu fiz a minha parte, porque se eu tivesse em casa parada, jamais eu voltaria a congregar, né? Porque foi através disso, de eu ir até a casa de Deus, que Deus falou comigo. E fui congregar 3 vezes Deus falou comigo pela palavra, Deus falou a minha vida, né? E Deus falou que ia mudar a minha situação. E aconteceu. Deus está mudando aos poucos, né, a minha situação. Eu estava desempregada na época, né, perdi o meu trabalho. E Deus falava pela palavra que não ia faltar nada no meu lar, que Deus ia abençoar, que Deus ia suprir todas as coisas. E graças a Deus, pessoal, quando eu voltei a congregar, eu não tinha nem roupa para me congregar. Minhas roupas era tudo, né? Porque eu trabalhava com educação infantil, eu usava calça para trabalhar, dessas uniformes, essas roupas molinha, né? E eu usava e eu não tinha roupa para me congregar. E um dia eu acordei, né, de manhã, e conversando com Deus na minha casa, e o Senhor falou assim, vai na Lapa e compra uns tecidos. Eu não sei costurar, pessoal, assim, não sou costureira, não fiz, comecei a fazer um curso e não terminei, né, de corte. E daí, né, eu tenho uma máquina pequenininha em casa, essa máquina é aquela de plástico mesmo, né, não é nem máquina boa. Eu sei que aquela voz falou comigo, insistiu comigo dentro do meu coração, né, vai na Lapa e compra uns tecidos. E eu fui na Lapa, comprei 2 tecidos, né, cheguei em casa, o senhor falou, eu vou te ensinar a fazer a saia. Aí eu peguei, comecei a cortar a saia, né, de cabeça, assim, eu peguei um vídeo lá mais ou menos, peguei, cortei e costurei aquela saia, né. Costurei aquela saia, duas saias, né, com 2 tecidos, costurei, fiz e fui pra igreja com ela, né. Congreguei várias vezes com ela, colocava a blusinha, ia, né. E daí aconteceu novamente a mesma coisa, né? Eu tava só com aquelas 2 saias que eu ia pra igreja, acho que, se não me engano, eu tinha também um vestido, né? Que eu tinha comprado também antes, quando eu tava parada. E eu comecei a congregar assim. Daí eu ia, quando foi um dia, aconteceu a mesma coisa. O senhor falou novamente, vai lá e compra 2 quartos de tecido. Aí eu fui, comprei novamente, né? Cheguei em casa orando a Deus, pedindo, né? Para Deus me ajudar a cortar aquele tecido, né? E eu consegui fazer mais 2 saias para mim. Aí já tinha 4 saias, um vestido, né? Já estava mais tranquilo. E olha, pessoal, sem mentira nenhuma. Dali para cá, Deus começou a me abençoar. Deus tem preparado minhas roupas de congregar. Deus tem preparado os calçados. Deus tem preparado tudo. E esse é o motivo de eu agradecer a Deus, né, pessoal? Sem hipocrisia nenhuma, dizendo que Deus é bom na minha vida, né? Deus faz obra, Deus cumpre a sua palavra e só tenho que agradecer. Gratidão mesmo a todo momento. Eu levanto da cama agradecendo, eu deito agradecendo, eu passo o dia agradecendo porque Deus é bom na minha vida, né? E eu não posso reclamar de nada. E graças a Deus eu tenho me abençoado, que eu tenho, né, conseguido trabalhar e assim, de diarista, porque eu não quero trabalhar mais fechado para trabalhar o dia inteiro, né, porque eu não aguento. Tenho problema de hérnia de disco, tenho problema de artrose, tenho
bico de papagaio, então para mim é muito sofrido, né, pessoal? Então eu trabalhando de diarista, eu trabalho um dia, descanso no outro, cuido da minha casa, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado, tá dando tudo certo. Minhas dívidas tá tudo quitada, graças a Deus. E assim, não compro nada de luxo, né? Porque não dá mesmo, mas assim, o básico Deus tem me abençoado, né? E sei que aquilo que eu preciso na hora certa, Deus também traz nas minhas mãos, né? E cuidar do meu lar, da minha casa, né? Do meu bichinho que eu tenho uma gata que de vez em quando eu tenho que levar no veterinário. E Deus tem abençoado também, que não tem faltado nada, né? E o Senhor móveis de um lado e de outro para preparar todas as coisas. Esse é o motivo de eu estar aqui agradecendo a Deus, dizendo, né, para todos que estão ouvindo esse vídeo que Deus é bom. E se você tem alguma causa, alguma dificuldade, né, entrega na mão de Deus, porque Ele ouve o nosso clamor. Ele, no momento certo, Ele vem, pessoal. Às vezes a gente quer assim, aquilo que a gente precisa, a gente quer para hoje, né? E às vezes não é agora, no momento que Deus vai nos entregar, mas Ele vai, assim, suprindo as nossas necessidades, vai nos abençoando, né? E não deixa faltar nada, né? Eu já passei muitas dificuldades na minha vida, pessoal. Só Deus sabe que eu passei. Provas assim que hoje, se fosse para mim passar, acho que eu não passaria, né? Mas no momento que eu tava ali, Deus me deu força, me deu coragem, abriu as portas a meu favor, de um modo ou de outro. Do nada, Deus apareceu e fez obra, né? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês, né? E confia em Deus, né? Não vamos pensar em parar de ir na igreja, de congregar, ou dar ouvido para certas conversas, certas falas, né? Porque o inimigo ele usa de todos os modos, de todo jeito para nos tirar, né? Da presença de Deus. Mas vamos se agarrar a Deus porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é dono do céu, dono da terra, é dono do ouro, dono da prata. E Ele pode suprir a nossa necessidade, né, pessoal? E às vezes está difícil, nós passamos coisas assim, muito difícil, mas Deus tem tudo no momento certo para nos entregar, né? E esse é o motivo, né, de nós, assim, estar ali sempre nos pés de Deus, agradecendo a Ele, né? E buscando dele força, coragem, né, pessoal? Terça-feira eu congreguei aqui, né, e Deus mandou uma palavra gloriosa também falando nesse sentido, né, que que Ele está junto com nós, que Ele não deixará faltar nada, né, e ainda uma parte assim que o servo de Deus, Deus dava na boca dele, falar assim: irmã, você que está aqui, irmão, você que está aqui, fala para o mundo inteiro que Deus está na tua vida, que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, né, pessoal? E eu creio, viu, pessoal? Eu creio porque Deus já tem feito e eu tenho certeza que Ele fará coisas assim impossíveis, né? Que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ainda Deus falou essa palavra, pessoal. Eu não lembrei, eu falei e agora eu estou lembrando, né? Que Deus falou que Deus é o Deus do impossível na nossa vida, né? E é isso aí, pessoal. E eu creio, né? A gente tem que crer para receber. E eu deixo aqui meu agradecimento a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aonde você estiver, seja no sítio, seja em uma casa na cidade, seja na praia, seja em qualquer lugar que você estiver, confie em Deus, porque Deus tem poder. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe, deixa o like, se inscreva no canal. Um ótimo final de semana para todos, né, com as bênçãos de Deus nas nossas vidas. A paz de Deus.